O sol escaldante de janeiro castigava São Paulo, enquanto Helena Oliveira, 42 anos, atravessava os portões da mansão dos Mendes no Jardim Europa. Filha de imigrantes gregos que chegaram ao Brasil na década de 70, Helena carregava consigo o peso de uma vida de trabalho árduo. Sua pele morena e mãos calejadas contavam histórias de dedicação desde que, aos 17 anos, começou a trabalhar como ajudante de cozinha para sustentar a família após a morte do pai. Dona Helena, não esquece que hoje tem jantar para 20 pessoas. O patrão está recebendo investidores estrangeiros, avisou Josefa, a governanta da casa, enquanto ajeitava o avental impecavelmente branco. Pode deixar, já estou preparando tudo desde cedo, respondeu Helena, organizando os ingredientes para o que seria um banquete digno dos eventos que Eduardo Mendes, empresário do setor imobiliário e um dos homens mais ricos de São Paulo, costumava oferecer. A mansão era um mundo à parte, com seus mármores italianos e obras de arte que custavam mais do que Helena ganharia em várias vidas. Trabalhando ali há quase 8 anos, ela conhecia cada canto daquela cozinha industrial, mas raramente cruzava com o patrão. Para Eduardo Mendes, 55 anos, Helena era apenas mais uma funcionária, invisível como as paredes que sustentavam sua fortuna. Naquela tarde, a cozinha fervilhava em preparativos. Helena havia planejado um cardápio que mesclava a sofisticação da alta gastronomia com toques sutis da culinária grega que aprendera com a mãe, Sofia. Enquanto finalizava um molho de iogurte com hortelã fresca, lembrou-se das tardes de domingo na pequena casa em Santo Amaro, onde a família se reunia ao redor da mesa para saborear as receitas da terra natal. A comida não é apenas sustento, Helena. É nossa história, nossa memória, dizia Sofia, enquanto ensinava à filha os segredos do tzatziki perfeito. O relógio marcava 17 horas quando os primeiros convidados começaram a chegar. Helena observava discretamente pela janela da cozinha os carros luxuosos estacionando na entrada circular da mansão. Homens de terno e mulheres com vestidos caros desciam, cumprimentando Eduardo e Catarina Mendes com sorrisos calculados e apertos de mão firmes. Precisamos servir os aperitivos agora, ordenou Catarina, entrando abruptamente na cozinha. Seus saltos altos ecoavam no piso de mármore enquanto ela examinava as bandejas com um olhar crítico. E lembre-se, nada de erros hoje. São pessoas muito importantes. Helena assentiu silenciosamente. Após todos esses anos, havia aprendido a não tomar pessoalmente o tom sempre ríspido da patroa. Catarina, com seu cabelo loiro impecavelmente arrumado e joias reluzentes, personificava o tipo de mulher que via os funcionários como meros acessórios da casa, tão intercambiáveis quanto as flores nos arranjos da sala de estar. À medida que a noite avançava, Helena coordenava o serviço com precisão militar. Os garçons contratados para a ocasião entravam e saíam da cozinha carregando bandejas de antepastos, seguidos por pratos principais de cordeiro confitado com ervas finas e risotos cremosos de açafrão. Cada prato era uma pequena obra de arte, preparada com o cuidado de quem entende que a comida pode transformar um simples jantar em uma experiência memorável. Foi durante a pausa entre o prato principal e a sobremesa que Helena escutou uma discussão acalorada vinda da sala de jantar. Aproximando-se discretamente da porta, conseguiu captar trechos da conversa. É um problema sério, Eduardo, dizia uma voz masculina com forte sotaque. Não podemos avançar com o projeto em Santorini sem a tradução correta desses documentos. São textos antigos, escritos em grego clássico, e nossos especialistas em Atenas estão completamente atolados com outros projetos. Quanto tempo precisamos esperar? Questionou Eduardo, visivelmente irritado. Cada dia de atraso nos custa milhões. Este resort será o maior empreendimento turístico da ilha. Pelo menos 3 semanas, talvez 1 mês, respondeu o homem.
Encontrar alguém qualificado para traduzir inscrições do período helenístico não é simples, especialmente com a especificidade técnica que precisamos. Helena sentiu o coração acelerar. Seu pai, Aristóteles Papadopoulos, havia sido professor de literatura clássica na Grécia antes de emigrar para o Brasil. Durante toda a sua infância e adolescência, Helena fora criada entre livros antigos e pergaminhos que o pai guardava como tesouros. Ele insistira que todos os filhos aprendessem não apenas o grego moderno, mas também o antigo, passando horas após a escola estudando textos de Homero, Platão e Aristóteles. A língua dos nossos antepassados é sua herança mais preciosa, dizia ele frequentemente. Quando você lê as palavras exatas que foram escritas há 2000 anos, é como se o tempo não existisse. Após a morte do pai, Helena continuou os estudos por conta própria, encontrando consolo nos textos antigos durante as noites solitárias. Era sua forma de manter viva a conexão com suas raízes e com a memória paterna. Voltando à realidade, Helena observou pela fresta da porta os homens de negócios, trocando olhares preocupados ao redor da mesa de jantar. Eduardo Mendes passava a mão pelos cabelos grisalhos, claramente perturbado pela perspectiva de atrasos em seu projeto. Não podemos esperar tanto tempo, insistiu. Deve haver alguém neste país que possa nos ajudar. Vou pedir ao meu assistente para iniciar uma busca imediatamente. Helena hesitou, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Revelar seu conhecimento poderia mudar completamente sua posição naquela casa, para melhor ou para pior. Durante anos, havia se contentado em permanecer invisível, fazendo seu trabalho com excelência sem jamais chamar atenção para si. Era seguro, previsível, mas algo dentro dela, talvez a voz de seu pai, a impelia a dar um passo à frente. Com as mãos trêmulas, ajustou o uniforme e respirou fundo. Era hora de sair das sombras da cozinha. A sala de jantar da mansão Mendes silenciou quando Helena entrou carregando a bandeja de sobremesas. O murmúrio das conversas cessou momentaneamente enquanto os olhares curiosos acompanhavam a mulher de uniforme que jamais havia se aventurado além dos limites da cozinha durante um evento. Com licença, Helena disse, com a voz mais firme que conseguiu reunir. Perdoem a intromissão, mas não pude deixar de ouvir sobre o problema com os documentos gregos. Eduardo Mendes franziu o senho, visivelmente irritado pela interrupção. Catarina, sentada à sua direita, lançou um olhar gélido que teria feito qualquer outro funcionário recuar imediatamente. Helena, as sobremesas podem esperar, disse Catarina, com um sorriso forçado direcionado aos convidados. Retorne à cozinha, por favor. Mas Helena permaneceu firme, reunindo toda a coragem que havia herdado de seus antepassados. Senhor Mendes, sou filha de Aristóteles Papadopoulos, que foi professor de literatura grega clássica na Universidade de Atenas antes de vir para o Brasil. Cresci estudando grego antigo e poderia ajudar com a tradução, se o senhor permitir. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Alexis Dimitriou, o investidor grego sentado à esquerda de Eduardo, foi o primeiro a reagir, seus olhos castanhos brilhando com curiosidade. Você realmente conhece grego antigo, queria? Perguntou em sua língua natal. Helena respondeu com fluência, surpreendendo a todos. Né, o pateras mu medida que se apomicri liquia. Sim, meu pai me ensinou desde pequena. Alexis sorriu, impressionado, e virou-se para Eduardo. Talvez devêssemos dar uma chance a ela. O que temos a perder? Eduardo hesitou, seu olhar alternando entre o investidor grego e a cozinheira que agora revelava uma faceta completamente inesperada. Após alguns segundos que pareceram eternos, ele acenou para um dos assistentes. Traga os documentos do meu escritório, ordenou, e então voltou-se para Helena. Você terá uma oportunidade, mas entenda que este é um projeto de centenas de milhões. Não podemos correr riscos com traduções amadoras. Helena assentiu, sentindo o coração disparar.
Em poucos minutos, o assistente retornou carregando uma pasta de couro e um tubo cilíndrico protegido por um estojo especial. Com cuidado, Eduardo retirou do tubo uma reprodução em alta definição de um pergaminho antigo. Este documento foi encontrado durante as escavações iniciais para o resort em Santorini, explicou. Contém informações cruciais sobre estruturas subterrâneas que podem afetar todo o projeto. Helena aproximou-se com reverência. Seus dedos tremiam levemente enquanto examinava a reprodução do pergaminho. As letras gregas, desbotadas pelo tempo, dançavam diante de seus olhos como velhas amigas. O texto era denso, escrito no dialeto jônico, característico do período helenístico, com referências a estruturas arquitetônicas e descrições geológicas. Precisamos entender exatamente o que diz sobre as cavernas subterrâneas e os possíveis riscos sísmicos, explicou Alexis. Nossos engenheiros não podem avançar sem estas informações. Helena respirou fundo e começou a traduzir em voz alta, sua dicção clara, revelando anos de prática. As palavras fluíam naturalmente enquanto ela decifrava as complexas construções gramaticais e termos técnicos específicos da engenharia antiga. Aqui diz, sob a encosta oriental, onde as rochas vulcânicas encontram o mar, jazem 7 câmaras interligadas por passagens estreitas. A terceira câmara, marcada pelo símbolo do tridente, abriga nascentes de água termal que emergem durante os tremores da Terra. Nenhuma estrutura permanente deve ser erguida sobre estas câmaras, pois a fúria de Poseidon se manifestará através das águas subterrâneas. Os presentes observavam em silêncio, mesmerizados pela transformação da simples cozinheira em uma erudita tradutora de textos antigos. Eduardo Mendes não conseguia esconder sua surpresa, enquanto Catarina observava a cena com uma expressão difícil de decifrar. Por quase 1 hora, Helena continuou traduzindo, ocasionalmente parando para explicar algum termo específico ou contextualizar referências históricas. Suas mãos calejadas pelo trabalho na cozinha agora gesticulavam com elegância enquanto discorria sobre nuances linguísticas do texto. Esta passagem é particularmente importante, explicou apontando para um trecho densamente escrito. Descreve um sistema de ventilação natural nas cavernas que os antigos consideravam sagrado. Segundo o texto, alterar estas passagens de ar poderia desestabilizar toda a encosta. Alexis e os outros engenheiros trocaram olhares preocupados. Isso explicaria os resultados anômalos das nossas sondagens preliminares, comentou um deles. Precisaremos redesenhar completamente as fundações do setor leste. Quando Helena finalmente concluiu a tradução, o clima na sala havia mudado completamente. O que começara como um jantar de negócios formal transformara-se em uma improvisada sessão acadêmica, com Helena no centro das atenções. Impressionante, disse Alexis, genuinamente admirado. Seu conhecimento salvou nosso projeto de um desastre potencial. Onde estudou formalmente, senhora? Oliveira. Helena Oliveira, ela respondeu com um sorriso tímido. Nunca tive oportunidade de estudar formalmente na universidade. Aprendi com meu pai e continuei estudando sozinha após sua morte. Eduardo Mendes, que permanecera calado durante grande parte da tradução, finalmente se manifestou. Seu tom usual de autoridade incontestável agora carregava uma nota de respeito relutante. Parece que temos uma erudita escondida em nossa cozinha, disse, tentando manter a compostura apesar da evidente surpresa. Helena, gostaria que você preparasse uma tradução completa e detalhada até amanhã. Meu assistente fornecerá todo o material necessário. Catarina observava a cena com um sorriso forçado, claramente desconfortável com a súbita mudança na dinâmica de poder. A cozinheira, que até aquela noite não passava de uma presença dispensável nos fundos da mansão, agora conversava de igual para igual
com empresários e engenheiros. Ao final da noite, enquanto os convidados se despediam, Alexis aproximou-se de Helena. Sua habilidade é um tesouro raro nos dias de hoje, disse em grego. Sabia que existe uma lacuna enorme de especialistas em textos técnicos do período helenístico? Pessoas com seu conhecimento são disputadas por universidades e empresas de arqueologia. Helena sentiu um calor no peito, uma mistura de orgulho e gratidão ao pai que insistira tanto em sua educação clássica. Por um breve momento, imaginou como teria sido sua vida se tivesse tido oportunidade de seguir os estudos acadêmicos em vez de trabalhar desde tão jovem. Enquanto voltava para a cozinha para organizar a limpeza, Helena notou os olhares diferentes dos outros funcionários. Uma mistura de curiosidade e novo respeito. Josefa, a governanta que trabalhava na mansão há mais tempo que todos, aproximou-se sorrindo. Sempre soube que você era especial, dona Helena, disse baixinho. Agora todos sabem também. Naquela noite, ao retornar para seu pequeno apartamento no bairro da Penha, Helena não conseguiu dormir. Sentada à mesa da cozinha, com os antigos livros do pai espalhados ao seu redor, ela permitiu-se sonhar com possibilidades que nunca antes pareceram ao seu alcance. O escritório de Eduardo Mendes, no 20º andar de um arranha-céu, na Avenida Paulista, oferecia uma vista panorâmica de São Paulo. Através das janelas do piso ao teto, a cidade se estendia como um oceano de concreto sob o céu cinzento de agosto. Helena observava a paisagem, sentindo-se deslocada em seu vestido simples, comprado às pressas para a reunião. 3 semanas haviam se passado desde a noite do jantar que mudara sua vida. O que começara como uma simples tradução transformara-se em um trabalho de consultoria para o projeto Santorini. Helena agora dividia seu tempo entre a cozinha da mansão Mendes e longas horas debruçada sobre documentos antigos, mapas e relatórios técnicos. Helena, os engenheiros gregos enviaram mais material para você analisar, disse Mariana, a assistente executiva de Eduardo, entregando-lhe uma pasta. E o Sr. Dimitriou pediu para confirmar sua participação na videoconferência de amanhã. Helena assentiu, ainda se acostumando com a ideia de que executivos e engenheiros aguardavam suas análises. O contraste entre suas duas realidades não poderia ser mais gritante. Pela manhã, preparava o café da família Mendes, com as mãos cheirando a alho e ervas. À tarde, sentava-se em reuniões de planejamento discutindo milhões em investimentos. Helena, podemos conversar? A voz de Eduardo a surpreendeu. Ele havia entrado silenciosamente no escritório, carregando uma pasta de couro preto. Tenho uma proposta para você. Sentaram-se na área de reuniões. Eduardo, sempre impecável em seus ternos italianos sob medida, parecia levemente desconfortável. Sua contribuição tem sido inestimável para o projeto, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Alexis me informou que a Universidade de Atenas demonstrou interesse em suas habilidades linguísticas, especialmente sua compreensão de termos técnicos no grego antigo. Helena sentiu o coração acelerar. Era verdade. Após uma videoconferência particularmente produtiva, um professor de arqueologia da universidade mencionara a possibilidade de uma colaboração acadêmica. Gostaria de formalizarmos sua posição, continuou Eduardo, deslizando um contrato sobre a mesa. Você deixaria suas funções na cozinha para trabalhar exclusivamente como consultora do projeto, com um salário significativamente maior e a possibilidade de viagens a Santorini para inspeções em loco. A proposta era tentadora, quase irreal, para alguém que passara décadas aceitando que certas portas jamais se abririam. Helena examinou o contrato, os números fazendo sua cabeça girar. O salário mensal proposto equivalia a quase 1 ano de trabalho como cozinheira. Preciso de algum tempo para pensar, respondeu finalmente, surpreendendo a si mesma e a Eduardo, que claramente esperava uma aceitação imediata. Tempo?
Eduardo franziu o senho, desconcertado. Pensei que estaria entusiasmada com a oportunidade. Helena escolheu cuidadosamente suas palavras. E estou, Sr. Mendes. É uma proposta generosa, mas esta mudança afeta toda a minha vida e preciso considerar alguns aspectos. Naquela noite, após o expediente, Helena caminhou até o Parque do Ibirapuera, precisando de espaço para organizar os pensamentos. Sentou-se próxima ao lago, observando as famílias que passeavam despreocupadamente, alheias ao turbilhão em sua mente. Seu telefone tocou. Era Maria, sua irmã mais velha. "Então, você aceitou?" perguntou Maria, ansiosa. Como única confidente de Helena, ela acompanhava cada desenvolvimento desde a noite do jantar. "Ainda não decidi", respondeu Helena, observando um grupo de crianças alimentando os patos. "O salário é inacreditável, Maria. Poderia finalmente comprar um apartamento, ajudar você com as despesas médicas da mamãe, mas..." Maria conhecia a irmã bem demais para não perceber a hesitação em sua voz. "Mas tenho 42 anos, Maria. Passei a vida inteira em cozinhas. Não sei se tenho coragem de entrar nesse mundo agora, um mundo onde todos têm diplomas universitários e sobrenomes importantes." "Helena Papadopoulos Oliveira", disse Maria firmemente, usando o nome completo da irmã, como fazia desde a infância, quando queria chamar sua atenção. "Papai não te ensinou o grego antigo para você passar a vida cortando cebolas para milionários. Esta é a oportunidade que ele sempre quis para você." Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Helena, enquanto a verdade nas palavras da irmã penetrava fundo. Seu pai, sempre tão orgulhoso de sua inteligência, morrera cedo demais para vê-la realizar seu potencial. Na manhã seguinte, antes de dirigir-se ao escritório, Helena fez uma parada inesperada. No pequeno apartamento onde crescera, sua mãe Sofia, agora com 78 anos e saúde frágil, ainda vivia rodeada por memórias da Grécia. "Mamãe, preciso de sua orientação", disse Helena, servindo chá para ambas na mesa da cozinha desgastada pelo tempo. "Tenho uma decisão importante para tomar." Sofia ouviu atentamente enquanto a filha explicava a situação. Quando Helena terminou, a idosa ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos embaçados pela catarata fixos em algum ponto distante. Seu pai costumava dizer que os antigos gregos acreditavam em Kairos. O momento certo, a oportunidade perfeita que bate à porta apenas uma vez, disse finalmente, apertando a mão da filha. "Não tenha medo de mudar, Helena. O medo é a prisão que construímos para nós mesmos." Fortalecida pelas palavras da mãe, Helena chegou ao escritório com uma nova determinação. Encontrou Eduardo em uma videoconferência com Alexis e a equipe de Atenas. Quando a chamada terminou, ele notou sua presença. "Tenho uma contraproposta, Sr. Mendes", disse Helena, surpreendendo-o novamente. "Contraproposta?" Eduardo ergueu as sobrancelhas, não acostumado a negociações com funcionários que considerava facilmente substituíveis. "Aceito a posição de consultora, mas com duas condições", continuou ela, com uma confiança que nem sabia que possuía. "Primeiro, quero continuar supervisionando a cozinha da mansão até encontrarmos um substituto adequado. Segundo, gostaria que a empresa patrocinasse minha matrícula em um curso universitário de arqueologia e estudos clássicos." Eduardo estudou-a por um longo momento, uma expressão indecifrável em seu rosto. Helena manteve o olhar firme, embora seu coração batesse acelerado. "Devo admitir, Helena, que você continua me surpreendendo", disse finalmente. "Considere suas condições aceitas. Mariana preparará um novo contrato ainda hoje." Naquela tarde, uma tempestade de verão castigava São Paulo quando Helena retornou à mansão dos Mendes. Na cozinha, encontrou Josefa preparando o jantar da família. "Já soube da novidade", disse a governanta com um sorriso caloroso. "Todos estão comentando." Helena começou a organizar os armários, um ritual que sempre a acalmava.
Ainda não parece real, Josefa. Às vezes acho que vou acordar e descobrir que tudo foi um sonho. Não é sonho não, dona Helena. É vida mudando como deve ser. Um trovão forte sacudiu as janelas e, no mesmo instante, Catarina Mendes apareceu na porta da cozinha. Diferente do habitual, não havia ordens em sua voz, apenas uma curiosidade mal disfarçada. Eduardo me contou sobre sua nova posição, disse, examinando Helena como se a visse pela primeira vez. Nunca imaginei que tivéssemos uma erudita preparando nossas refeições todos esses anos. O comentário carregava uma mistura de surpresa genuína e algo que Helena não conseguia identificar completamente. Talvez ressentimento, talvez admiração relutante. A vida nos leva por caminhos inesperados, senhora Mendes, respondeu Helena simplesmente. Estou apenas grata pela oportunidade. Catarina assentiu, desconfortável com a nova dinâmica entre elas. Por um breve momento, as duas mulheres, tão diferentes em suas origens, educação e oportunidades, encararam-se como iguais, unidas pela compreensão tácita das barreiras invisíveis que separavam seus mundos. Bem, espero que mantenha os padrões da cozinha até encontrarmos um substituto adequado, disse Catarina finalmente, retomando seu tom habitual antes de sair. Josefa balançou a cabeça com um sorriso discreto. Algumas pessoas têm dificuldade em aceitar mudanças, especialmente quando desafiam a ordem que elas achavam imutável. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para casa sob a chuva torrencial, Helena sentia-se como se estivesse equilibrada entre dois mundos. O familiar território da cozinha, que fora seu refúgio por décadas, e o novo universo de possibilidades acadêmicas e profissionais que se abria à sua frente. Em seu pequeno apartamento, Helena retirou da estante um velho álbum de fotografias. Na primeira página, uma foto desbotada mostrava seu pai diante da Acrópole, jovem e cheio de esperanças antes da imigração. Ao lado dela, colocou a cópia do novo contrato assinado naquela tarde. Consegui, papai, sussurrou, traçando com os dedos o contorno do rosto sorridente na fotografia. Demorou, mas finalmente consegui. O avião iniciou sua descida sobre o mar Egeu, revelando o inconfundível crescente de Santorini. Do alto, a ilha parecia exatamente como nas fotografias que Helena vira durante toda a vida. Um mosaico de casas brancas contra o azul profundo do mar, coroado pelas cúpulas azuis das igrejas ortodoxas. Seus olhos umedeceram enquanto contemplava a terra ancestral que conhecia apenas através das histórias do pai. Primeira vez na Grécia? Perguntou Alexis Dimitriou, sentado ao seu lado. Sim, respondeu Helena, incapaz de desviar o olhar da janela. Meu pai sempre prometeu que me traria um dia, mas nunca conseguimos realizar essa viagem. 6 meses haviam se passado desde a noite que transformara sua vida. O projeto Santorini avançava a passos largos, redesenhado com base nas informações dos documentos antigos que Helena ajudara a traduzir. Sua contribuição fora tão significativa que Eduardo Mendes finalmente cedera à insistência dos engenheiros gregos para que ela visitasse o local pessoalmente. No aeroporto de Santorini, uma brisa morna carregada de sal os recebeu. Helena inspirou profundamente, como se pudesse absorver através do ar a essência da ilha que corria em seu sangue. Um motorista os aguardava para levá-los ao hotel em Oia, no extremo norte da ilha. Preparamos uma agenda completa para os próximos 5 dias, explicou Alexis, enquanto o carro serpenteava pelas estradas estreitas. Amanhã visitaremos o sítio do resort e as escavações arqueológicas adjacentes. A professora Helene Papadakis, da Universidade de Atenas, nos encontrará lá. Ela está ansiosa para conhecê-la. Helena assentiu, ainda processando a realidade de estar finalmente na Grécia. Nos últimos meses, sua vida havia se transformado em um turbilhão de mudanças. As aulas na universidade haviam começado,
E embora fosse significativamente mais velha que a maioria dos colegas, sua experiência prática com textos antigos rapidamente a destacara entre os alunos. Na mansão Mendes, um novo chefe fora contratado, embora Helena ainda supervisionasse ocasionalmente jantares especiais. Agora, não mais como funcionária, mas como convidada respeitada. O hotel era um luxuoso complexo de vilas construídas na encosta do penhasco, com terraços privados que ofereciam vistas deslumbrantes do mar e da caldeira vulcânica. Helena foi conduzida a uma suíte espaçosa, decorada em tons de branco e azul, tão diferente de seu modesto apartamento em São Paulo que por um momento sentiu-se como uma impostora em um conto de fadas. "Descanse bem", recomendou Alexis ao se despedirem no corredor. "Amanhã será um dia importante." Sozinha, Helena abriu as portas do terraço e deixou-se envolver pela vista espetacular. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados que se refletiam nas águas calmas. Em algum lugar naquela mesma ilha, gerações atrás, seus antepassados haviam contemplado o mesmo pôr do sol. Pegando o telefone, ligou para a irmã no Brasil. "Cheguei", disse simplesmente, a voz embargada pela emoção. "Como é, Helena? Conta tudo." Maria soava tão emocionada quanto ela. "É exatamente como o papai descrevia, Maria. As casas brancas, o mar azul. Sinto como se uma parte de mim sempre tivesse estado aqui, esperando." Mais tarde, sentada em seu terraço sob o céu estrelado, Helena abriu a pequena mala onde guardava alguns dos livros mais preciosos que herdara do pai. Entre eles, um volume desgastado de poemas de Safo com anotações nas margens feitas pela caligrafia meticulosa de Aristóteles Papadopoulos. Folheando as páginas amareladas, encontrou um trecho sublinhado que sempre a emocionava. "Aqui, agora, entre nós, a beleza da terra e a amplitude do mar falam aos corações que sabem escutar." Era como se o pai tivesse previsto que um dia ela estaria ali, completando um círculo que começara muito antes de seu nascimento. Na manhã seguinte, o grupo reuniu-se no saguão do hotel. Além de Helena e Alexis, a comitiva incluía Eduardo Mendes, que chegara em um voo posterior, 2 arquitetos e um representante do Ministério Grego de Arqueologia. "Bom dia a todos", cumprimentou Eduardo, impecável em seu terno leve apesar do calor. Seu olhar encontrou o de Helena brevemente, um reconhecimento silencioso da jornada improvável que os trouxera até ali. "Vamos conhecer o futuro resort mais exclusivo do Mediterrâneo." O terreno do projeto estendia-se por uma encosta na costa leste da ilha, afastado das áreas mais turísticas. Carros com tração nas 4 rodas os levaram por estradas de terra até um portão temporário onde guardas de segurança controlavam o acesso. Além do portão, uma vasta área havia sido demarcada, com partes já em fase inicial de construção. "Aqui ficará o complexo principal", explicou Alexis, indicando uma área onde máquinas pesadas nivelavam o terreno. "E ali adiante, onde fizemos as alterações mais significativas no projeto após suas traduções, será o spa termal." Helena observava tudo com fascinação. O projeto, que até então existira apenas em plantas e relatórios técnicos, começava a tomar forma diante de seus olhos. Seguindo por um caminho provisório, o grupo chegou a uma área cercada onde arqueólogos trabalhavam meticulosamente. Uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos presos em um coque desajeitado e pele bronzeada pelo trabalho ao ar livre, veio recebê-los. Vestia calças caqui, camisa de algodão e um chapéu de abas largas que a protegia do sol inclemente. "Bem-vindos, sou Eleni Papadakis", apresentou-se em inglês antes de se virar para Helena com um sorriso caloroso. "E você deve ser Helena Oliveira. É uma honra conhecer a pessoa que decifrou o enigma que nos intrigava há meses." Helena corou ligeiramente sob o reconhecimento. "A honra é minha, professora. Seu trabalho sobre inscrições técnicas do período helenístico foi fundamental para minha compreensão dos documentos."
As duas mulheres trocaram um aperto de mãos que logo se transformou em um abraço espontâneo, para surpresa dos presentes. Eduardo observava a cena com uma expressão indecifrável, uma mistura de respeito relutante e assombro diante da transformação da mulher que por anos fora apenas a cozinheira. "Venham, quero mostrar-lhes a descoberta mais recente", convidou Helene, conduzindo o grupo até uma tenda que protegia uma escavação em andamento. Sob a lona, uma equipe de jovens arqueólogos trabalhava cuidadosamente em torno de uma estrutura de pedra parcialmente exposta. Ao lado, uma mesa exibia fragmentos de cerâmica, pequenas estatuetas e outros artefatos organizados meticulosamente. "Acreditamos que esta estrutura seja parte de um antigo banho termal, possivelmente conectado ao sistema de câmaras subterrâneas mencionado nos documentos que Helena traduziu", explicou Helene. As escavações confirmaram a presença de nascentes termais exatamente onde indicado, assim como as passagens de ventilação natural. Helena aproximou-se da escavação, sentindo um arrepio percorrer sua espinha ao contemplar as pedras antigas. Aquelas mesmas estruturas haviam sido descritas em um texto escrito há mais de 2000 anos, um texto que agora ela ajudara a interpretar. "Encontramos isto ontem", continuou Helene, pegando cuidadosamente um fragmento de pedra entalhada. "Acreditamos ser parte de uma placa comemorativa ou indicativa." Helena examinou o fragmento, seus dedos deslizando suavemente sobre as letras gregas antigas gravadas na pedra. Leu em voz alta, traduzindo simultaneamente, "para que as águas sagradas de Poseidon possam continuar a fluir, trazendo cura aos aflitos e força aos fracos, enquanto o sol brilhar sobre estas terras." Um silêncio reverente envolveu o grupo. Eduardo, que até então mantivera certa distância das questões arqueológicas, focando-se nos aspectos comerciais do projeto, aproximou-se para observar o fragmento. "Então, os antigos realmente consideravam estas águas sagradas", comentou, sua voz desprovida da usual arrogância. "Sim", confirmou Helena, "e construíram todo um sistema para preservá-las. O texto que traduzimos não era apenas um aviso, mas um guia para manter o equilíbrio entre o uso humano e o respeito pelos elementos naturais." Um dos arqueólogos mais jovens, um rapaz de não mais que 25 anos, com olhos intensamente azuis, aproximou-se timidamente do grupo. "Com licença, professora Papadakis", interrompeu em grego. "Encontramos algo interessante na extremidade norte da escavação. Achamos que a senhora deveria ver." Helene assentiu, convidando o grupo a segui-la. Caminharam por cerca de 100 metros, através da área demarcada, até chegarem a um ponto onde vários arqueólogos trabalhavam com pincéis e pequenas ferramentas em torno do que parecia ser uma antiga escadaria de pedra que descia pela encosta. "Acreditamos que esta escadaria leve a uma das câmaras mencionadas no pergaminho", explicou Helene. "Estávamos prestes a iniciar uma exploração preliminar quando vocês chegaram." Helena sentiu o coração acelerar. Era como se o passado e o presente convergissem naquele exato momento, unindo as palavras que traduzira com a realidade física que agora se revelava diante de seus olhos. "Posso participar da exploração?", perguntou, sem conseguir esconder a ansiedade em sua voz. Helene sorriu, compreensiva. Claro, na verdade sua presença seria muito bem-vinda, considerando seu conhecimento do texto original. Os preparativos para a exploração começaram imediatamente. Equipamentos de segurança foram distribuídos, lanternas verificadas, protocolos revisados. Helena observava tudo com um misto de empolgação e reverência, consciente de que estava prestes a pisar em um lugar que permanecera intocado por milênios. "Não é todo dia que uma cozinheira brasileira explora ruínas gregas, não é?", comentou Eduardo, aproximando-se discretamente enquanto os demais se preparavam. Helena sorriu, detectando na voz do empresário não o habitual tom condescendente, mas algo próximo da admiração genuína. "Nunca fui apenas uma cozinheira, Sr. Mendes",
respondeu suavemente. Assim como essas ruínas nunca foram apenas pedras. Eduardo assentiu lentamente, como se realmente a visse pela primeira vez. Você tem razão. Acho que todos nós temos o péssimo hábito de rotular as pessoas e as coisas, limitando-as ao que acreditamos que elas sejam. Uma hora depois, um pequeno grupo composto por Helena, Helene, dois arqueólogos experientes, Eduardo e Alexis, preparava-se para descer a escadaria recém-descoberta. A escada de pedra, parcialmente coberta por sedimentos, descia em curvas suaves pela encosta em direção ao mar. Mantenham-se próximos e sigam minhas instruções, orientou Helene enquanto iniciavam a descida. Estas estruturas são surpreendentemente resistentes, mas ainda assim têm milhares de anos. À medida que desciam, a temperatura tornava-se mais amena e o ar adquiria um odor mineral característico. Após aproximadamente 30 degraus, a escadaria abria-se em um patamar estreito com 3 passagens divergentes, cada uma com símbolos entalhados acima das entradas. Exatamente como descrito no documento, sussurrou Helena emocionada. As 3 passagens representando os 3 domínios de Poseidon: o mar, os cavalos e os terremotos. Helene concordou, claramente impressionada com a precisão da descrição no pergaminho antigo. Qual passagem o texto recomenda seguir? Helena fechou os olhos por um momento, visualizando o texto que memorizara. A passagem central, marcada com o símbolo da onda, leva à câmara principal. As laterais eram consideradas perigosas, uma por causa de gases vulcânicos, outra por inundações periódicas. Seguindo a orientação de Helena, o grupo avançou pela passagem central, seus passos ecoando nas paredes de rocha vulcânica. Após cerca de 20 metros em um túnel que descia suavemente, chegaram a uma ampla câmara circular, cujo teto abobadado se perdia na escuridão acima. Os feixes das lanternas revelaram um espetáculo impressionante. No centro da câmara, uma piscina natural de água cristalina emitia um suave vapor, indicando sua origem termal. Ao redor, colunas esculpidas na própria rocha sustentavam plataformas em diferentes níveis. Nas paredes, painéis com entalhes e inscrições narravam histórias em uma combinação de imagens e texto. Incrível! Murmurou Alexis, visivelmente emocionado. É como se tivéssemos voltado no tempo. Helena aproximou-se de um dos painéis, iluminando-o cuidadosamente com sua lanterna. As inscrições, embora parcialmente desgastadas pelo tempo, ainda eram perfeitamente legíveis para alguém com seu conhecimento. Este painel descreve propriedades curativas destas águas, traduziu ela em voz alta. Fala sobre tratamentos para dores nas articulações, problemas respiratórios e melancolias da alma, provavelmente o que hoje chamaríamos de depressão. Eduardo observava em silêncio, claramente impactado pela magnitude da descoberta. Finalmente, dirigiu-se a Helene. Este lugar estava incluído na área que planejávamos terraplanar para construir a ala principal do spa, disse, sua voz refletindo uma compreensão tardia. Se não fosse pela tradução de Helena, teríamos destruído um tesouro arqueológico inestimável, completou Helene gravemente. O grupo continuou explorando a câmara, documentando cada detalhe com fotografias e anotações. Helena movia-se entre os painéis entalhados, traduzindo trechos que narravam não apenas o uso das águas termais, mas também rituais, cerimônias e a história da própria ilha. Aqui diz que a câmara foi construída durante o reinado de Ptolomeu II, como parte de um complexo dedicado à cura e ao estudo, explicou ela fascinada. Aparentemente, este era um centro onde médicos, filósofos e sacerdotes trabalhavam juntos. Duitins, em uma alcova lateral, parcialmente escondida por uma formação rochosa, Helene descobriu um pequeno nicho contendo vários objetos preservados. Taças de cerâmica, instrumentos de bronze e pequenos frascos de vidro iridescente. Estes parecem ser instrumentos médicos e recipientes para ungüentos,
comentou a arqueóloga, cuidadosamente fotografando cada item sem tocá-los. Uma descoberta extraordinária, considerando a idade deste local. Após quase 2 horas de exploração meticulosa, o grupo decidiu retornar à superfície para reportar a descoberta e organizar uma equipe maior para um estudo completo. Enquanto subiam a escadaria antiga, Helena sentia uma emoção profunda, como se tivesse estabelecido uma conexão tangível com suas raízes ancestrais. De volta ao acampamento base, a notícia da descoberta espalhou-se rapidamente, atraindo a atenção de todos os envolvidos no projeto. Uma reunião de emergência foi convocada para discutir as implicações arqueológicas e as necessárias alterações no plano original do resort. Esta descoberta muda tudo, declarou Helene, dirigindo-se ao grupo reunido sob a tenda principal. Estamos diante de um complexo termal helenístico extraordinariamente bem preservado, possivelmente um dos mais completos já encontrados no Egeu. Eduardo, que permanecera pensativo desde o retorno da exploração, finalmente pronunciou-se. Precisamos redesenhar completamente o projeto, afirmou, surpreendendo a muitos com sua decisão assertiva. Não apenas para preservar as ruínas, mas para integrá-las de forma respeitosa ao conceito do resort. Imagino um museu vivo, onde os hóspedes possam aprender sobre a história milenar deste lugar enquanto desfrutam de sua beleza. A proposta de Eduardo gerou uma onda de discussões animadas. Arquitetos imediatamente começaram a rabiscar novos conceitos, enquanto os arqueólogos debatiam os melhores métodos para preservar e restaurar as estruturas antigas. No meio do turbilhão de ideias e planos, Helena observava em silêncio, absorvendo a magnitude do momento. Alexis aproximou-se dela, oferecendo-lhe uma taça de água fresca. Você parece pensativa. Estou apenas tentando processar tudo isso, respondeu ela com um sorriso suave. Há algumas semanas, eu estava na cozinha da mansão Mendes, preparando jantares para empresários que mal notavam minha existência. Agora você está mudando o curso de um projeto de centenas de milhões e salvando um tesouro cultural inestimável, completou Alexis. A vida tem seus próprios planos para nós, não é? À noite, um jantar comemorativo foi organizado em uma taverna tradicional à beira-mar em Oia. O ambiente era festivo, com uma longa mesa disposta na varanda com vista para o pôr do sol espetacular sobre a caldeira vulcânica. Arqueólogos, arquitetos, engenheiros e executivos conversavam animadamente, unidos pelo entusiasmo da descoberta. Helena sentou-se entre Helene e Alexis, sentindo-se finalmente à vontade naquele círculo que antes lhe parecera tão distante de sua realidade. Durante o jantar, a conversa fluía em uma mistura de inglês, grego e ocasionalmente português, criando uma atmosfera internacional e acolhedora. Helena, chamou Helene após a sobremesa, enquanto saboreavam licores locais. Tenho uma proposta para você. O grupo próximo silenciou, curioso. A Universidade de Atenas está formando uma equipe multidisciplinar para estudar a relação entre textos antigos e descobertas arqueológicas no Egeu, continuou a professora. Sua habilidade com o grego antigo técnico é exatamente o que procuramos. Gostaria de convidá-la formalmente para integrar a equipe como consultora especializada. Helena piscou, surpresa com a oferta inesperada. Mas ainda não tenho meu diploma. Acabei de começar a faculdade. Helene sorriu, compreensiva. Diplomas são importantes, sim, mas conhecimento prático como o seu é inestimável. A universidade ofereceria flexibilidade para que você continue seus estudos formais enquanto trabalha conosco. Eduardo, que escutava a conversa de seu lugar à cabeceira da mesa, interveio. Se me permitem, disse, erguendo sua taça, gostaria de fazer um anúncio relacionado. Todos os olhares voltaram-se para o empresário brasileiro. A Mendes Incorporações decidiu estabelecer uma fundação dedicada à preservação do patrimônio cultural nos locais onde desenvolvemos projetos.
declarou ele. E gostaríamos de convidar Helena para dirigir esta fundação em parceria com instituições acadêmicas como a Universidade de Atenas. Um murmúrio de aprovação percorreu a mesa. Helena sentiu o rosto queimar, emocionada e ligeiramente constrangida com a atenção. Parece que você tem opções a considerar, comentou Alexis discretamente. Mais tarde, após o jantar, Helena caminhou sozinha pela margem do mar, precisando de espaço para organizar os pensamentos. A lua cheia refletia-se nas águas calmas, criando um caminho prateado que parecia convidá-la a seguir adiante. Sentando-se em uma rocha lisa, tirou do bolso um pequeno objeto que sempre carregava consigo. Uma moeda grega antiga que pertencera a seu pai. Não tinha valor significativo para colecionadores, mas para Helena era um talismã, uma conexão tangível com suas raízes. "O que você faria, papai?" sussurrou, virando a moeda entre os dedos, sentindo o relevo desgastado pelo tempo. Como em resposta, lembrou-se de um provérbio grego que o pai frequentemente citava: "O destino guia aqueles que o aceitam e arrasta aqueles que o resistem." Na manhã seguinte, durante o café da manhã no terraço do hotel, Helena encontrou Eduardo tomando café sozinho, absorto em pensamentos, enquanto observava o mar. "Posso me juntar a você?" perguntou ela. Eduardo indicou a cadeira vazia à sua frente. "Claro, na verdade, estava justamente pensando em nossa conversa de ontem." Helena serviu-se de café antes de responder. "Sua proposta foi muito generosa, Sr. Mendes." "Eduardo, por favor", corrigiu ele com um sorriso. "Acho que já superamos as formalidades, não?" Helena sorriu em resposta. "Eduardo, devo admitir que estou dividida. A oferta da universidade é tentadora para alguém que sempre sonhou com uma carreira acadêmica. Mas sua proposta também oferece possibilidades fascinantes." O empresário contemplou o horizonte por um momento antes de responder. "Sabe, Helena, quando você apareceu naquela sala de jantar 6 meses atrás, oferecendo-se para traduzir aquele documento, eu a vi apenas como a cozinheira saindo do seu lugar", confessou ele com uma honestidade surpreendente. "Foi arrogante e míope da minha parte. Muitos teriam reagido da mesma forma", respondeu Helena diplomaticamente. "Talvez, mas isso não o torna correto", insistiu Eduardo. "O que estou tentando dizer é que aprendi algo importante com você, que talentos extraordinários podem existir onde menos esperamos, se apenas nos dermos ao trabalho de olhar além das aparências e dos rótulos." Helena assentiu, tocada pela sinceridade incomum do homem, que sempre conhecera como o patrão distante e exigente. "É por isso que quero que você saiba que qualquer que seja a sua decisão, tem meu apoio", continuou ele. "Se escolher a universidade, a fundação ainda está disponível para uma colaboração parcial. Se preferir voltar ao Brasil, sua posição como consultora está garantida." 3 dias depois, o grupo preparava-se para retornar ao Brasil. As descobertas em Santorini haviam estabelecido novos rumos para o projeto, e agora uma extensa equipe de arqueólogos trabalhava no local, catalogando e preservando cada detalhe do complexo termal antigo. Na noite anterior à partida, Helena retornou sozinha à câmara subterrânea, acompanhada apenas por um guia de segurança que a esperaria na entrada. Queria um momento de privacidade naquele lugar especial que havia mudado o curso de sua vida. Com a lanterna iluminando o caminho, percorreu lentamente o perímetro da câmara principal, admirando mais uma vez os painéis entalhados e a piscina de águas cristalinas no centro. Em um impulso, ajoelhou-se à beira da água e mergulhou a mão, sentindo o calor suave que emanava das profundezas da terra. "Efaristó", sussurrou em grego. "Obrigada." No voo de retorno a São Paulo, sentada entre Alexis e Eduardo, Helena folheava tranquilamente um livro de poesia grega enquanto a noite caía sobre o Atlântico. Sua decisão estava tomada. Um novo capítulo prestes a começar. "Escolheu um caminho?" perguntou Alexis discretamente. Helena sorriu, marcando a página do livro com a antiga moeda de seu pai antes de fechá-lo. "Sim,
respondeu simplesmente. Escolhi não escolher entre dois mundos, mas construir uma ponte entre eles. E enquanto o avião cruzava o oceano, levando-a de volta ao Brasil, onde sua mãe e irmã aguardavam ansiosas por notícias, Helena Oliveira, filha de imigrantes, ex-cozinheira, futura acadêmica e diretora de fundação, permitiu-se sonhar com as possibilidades que se abriam à sua frente, tão vastas e profundas quanto o mar que conectava suas duas pátrias.